Fala Vitrais, esse é o primeiro encontro do nosso Clube do Livro, de leitura do livro A Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmacher. Eu sou o Madison Barreto. O objetivo do Vitral com esse Clube do Livro é a gente poder aprofundar alguns temas que a gente tem conversado já há 3 anos no Vitral, e um dos autores que mais influenciaram o que a gente acredita sobre fé e cultura aqui no Vitral foi o Huckmacher, que foi descoberto no Brasil há talvez aí uns 15 anos e influenciou não só a gente, mas todo um movimento artístico e cultural no Brasil. E para a gente introduzir esse papo, a gente convidou hoje o Samuel Palmeira, que é um dos meus artistas preferidos, posso dizer assim, e que tem contribuído muito não só com sua arte, mas também com as discussões sobre arte, cultura e fé aí na internet. Vou pedir para o Samuel se apresentar, tanto para quem está aqui, quanto para quem está ouvindo posteriormente esse bate-papo. Fala, gente, Samuel aqui. Alegria estar aqui com vocês. O Madison já falou um pouquinho, eu sou compositor, via de regra, digamos assim, mas também atuo como professor de música, de composição, e tenho estudado um pouco sobre teologia e cultura também, e a partir disso eu venho tentando trazer algumas contribuições a partir do ponto de vista de um artista, compositor, que teve as suas sofridões, digamos assim, no início da caminhada, para tentar encontrar algum lugar enquanto um cristão que faz arte nesse mundão. E com isso eu venho tentando auxiliar outros jovens compositores e irmãos também nessa reflexão sobre como é que a fé se aplica a esse universo das artes, né? Como é que é essa relação. Mas basicamente é isso, a gente vai poder conversar um pouquinho mais e eu vou me apresentando um pouco mais também no decorrer do nosso papo, tá? Queria que a gente começasse esse papo fazendo um diagnóstico da arte no Brasil, não só no meio evangélico, por assim dizer, mas de um modo geral. Qual é o momento do Brasil na arte, assim, uma breve história da arte do Brasil e em que ponto que a gente está, em que as pessoas estão se relacionando com a arte. Como que você vê isso? Legal. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, conversando sobre esse livro, né, especificamente, porque o Huckmacher, ele traça uma sequência, assim, eu diria que um pouco lógica no argumento dele, no decorrer do livro, né? Embora, se a gente lê assim nas 3 primeiras vezes, a gente fica um pouco perdido em que ponto que ele está dessa argumentação, isso é normal pela escrita e pela diferença de tempo, né? Então, para algumas pessoas isso pode ser mais confuso, inclusive se você não for um grande leitor, como eu não era quando comecei a ler o livro, então isso acaba nos confundindo um pouco, mas nessa sequência argumentativa, ele começa apresentando o contexto daquela época. Então ele vem mostrando os problemas daquela época para posteriormente mostrar as respostas da igreja que não estavam de acordo com as escrituras, e posteriormente ele aponta para possíveis respostas mais coerentes com o evangelho, né? Qual seria a postura mais cristã, ou que refletiria o jeito que Cristo andou, ou refletiria a glória de Deus, ou apontaria para essa glória, né? Então, interpretar ou ler, o ser sensível, melhor dizendo, ao que acontece ao nosso redor é algo muito, muito importante no sentido da aplicação desse livro, para que não seja apenas uma leitura assim do que ele falou aquilo naquela época, mas e agora? Como é que eu faço isso aqui para o meu contexto atual, né? Não é só assim, pegar tudinho e aplicar tudo da mesma forma, no sentido dos problemas que acontecem ali. Por exemplo, ele vai apresentar algumas questões na época, o Huckmacher, de a arte ser vista naquela época tendo valor apenas se é uma arte com A maiúsculo, uma arte que é dos museus, digamos assim, e que o artista ele deixa de ser um artesão no chão do povo e passa a ser visto como um gênio. E ele vai trazer as consequências disso para o universo das artes, como isso acaba sendo um problema. No nosso contexto, a gente não vê tanto essa questão da arte sendo vista com A maiúsculo como um problema. Pelo menos eu não vejo assim como sendo o grande problema dos nossos dias. Mas a gente vê também outros problemas atuais, tanto na arte secular quanto na arte feita por cristãos, digamos assim, né? Por exemplo, a gente vê nas artes uma consequência dessa secularização, esse afastamento
de Cristo dessas áreas. Então, o que é que isso resulta? Resulta que o homem secular, vou dizer nesses termos, ele começa a escrever sobre os seus desejos, sobre aquilo que ele entende como sendo uma boa vida, seguindo o método do James Smith, né, em Desejando o Reino. Então, nós, como seres humanos, desejamos uma boa vida. O que é que esse ser humano afastado de Deus e que rejeita Deus, entende como uma boa vida? Ele entende que é o culto aos seus próprios desejos, os seus prazeres. A gente vê canções que objetificam os corpos, canções que... Falo canções porque eu sou da área da música, tá? Mas vocês entendam artes também no geral, né? Que falam sobre os relacionamentos dentro de uma futilidade, né, como se fossem fúteis e que eu posso encerrá-los e recomeçá-los a qualquer momento. Isso não tem valor algum. A gente vê também a ostentação de bens e por aí vai. A gente vê as artes sendo utilizadas às vezes com fim comercial, né? Ou seja, o que valida a arte não é mais se ela é uma arte com A maiúsculo. No caso da música, se ela teve não sei quantos milhões de plays. Se for um filme, ele é um bom filme se ele atingiu tal nível de bilheteria. Mas se não for, ele é considerado um mau filme. Então a gente vê o que é que está no coração dos homens quando se pensa sobre a arte. Enquanto igreja, a gente já percebe assim, pensando em plays, em visibilidade, como isso também é presente. Muitas vezes um artista cristão, um cristão que faz arte, é considerado um cristão que não obteve um sucesso porque ele não teve determinado número de ouvintes, ou de repercussão na sua caminhada, ou de seguidores, né? Então isso é uma visão secular da arte, né, também. Uma visão que afasta Cristo desse universo artístico. A gente vê também, nesse contexto que vivemos, ainda, né, ainda é muito forte essa inclinação ao pensamento de que a arte feita por cristãos deve ser utilitária no sentido de ser útil ao culto, né? Então, são vários vídeos assim de diferentes igrejas em que uma pintura ela é validada se for uma pintura de um leão sendo feito no culto, então se tornou um culto a Deus. Isso é algo que para algumas pessoas já é algo antigo, de 15 anos atrás, né? Tem gente que já vem estudando sobre isso há muito tempo e já diz assim, não, isso é ultrapassado. Mas na verdade não, isso é muito presente no nosso contexto ainda, embora estejamos nos últimos 10, 20 anos inclinando um pouco o leme para um outro caminho enquanto cristãos, pensando em fazer arte. Mas basicamente eu resumiria assim que o contexto atual em que nós vivemos, para resumir assim, para sintetizar a coisa, é um contexto secularista, né? Ou seja, é uma ideia que a gente tem que afastar Cristo do campo artístico, ou seja, Cristo não tem espaço aqui, os seus pensamentos não cabem aqui, tal qual ciência e religião não se misturam, né? Ou seja, é algo fictício na cabeça de quem pensa assim, porque na verdade já é uma inclinação religiosa, você se colocar de forma contrária a Cristo, né? Então há um leque de pressupostos religiosos que estão movendo aquele coração também, embora ele ache que não. Isso também acaba acontecendo no campo das artes. E afastados, né, de poder falar sobre Cristo nesse campo, nós criamos um subnicho, que é esse nicho gospel, né, em que ali eu posso falar sobre Cristo, mas também apenas se for útil para o culto. Porque quem fala sobre as questões da vida, ou quem faz arte, filmes, quem faz o seu artesanato, né, o tricô, o crochê, não vai ter um valor naquilo se aquilo não servir para um culto ou aponte para um tipo de culto. Então a gente acaba deixando para o homem secular a tarefa de fazer arte de chão, digamos assim, né, a arte do ordinário, do cotidiano, e ele faz sobre o que bem entende, cultuando aos seus deuses, os deuses do seu coração. Então basicamente seria esse contexto que eu vejo, sabe, Madison? Não é, a minha visão, talvez frustrando alguns historiadores, não vai trazer assim, né, como alguns livros muito bons que a gente tem aí que trazem em que momento atual estamos e por que estamos. Mas eu aponto para o fato de que esse é o plano de fundo, sabe, assim, do que nós vivemos atualmente. Pelo menos assim que eu percebo. O que é que você acha? Ontem eu estava ouvindo o livro, né? Tem ele na Pilgrim, aí eu resolvi ouvir. O legal de ouvir audiobook é quase um podcast, né? Dá tipo 1h30 mais ou menos, se não me engano, o livro. Mas aí algumas coisas que eu fiquei pensando. Pena que o Huckmark morreu antes da internet, porque eu acho que
um ponto que mudou muito esse contexto do que ele descreve aqui foi a internet, por possibilitar, por diminuir o caminho entre o artista e o público. Porque naquele contexto do Huckmacher, sim, estamos falando também de Europa, né? É um ambiente muito diferente do Brasil, mas naquele momento a arte popular ela não tinha tanto alcance, né? Era o artesão, né? Alguém fazendo uma pintura e vendendo na feira, ou alguém fazendo. Era uma festa típica de um lugar específico que outra região nem conhecia aquilo, não tinha acesso. Enfim, então, assim, a arte popular, no sentido de ser do povo, ficava só com grupos específicos, né? Não se tinha um alcance, né? A pessoa não tinha condição de fazer aquilo ter um alcance para um público maior. E o que era a grande questão para ele era a questão da arte com A maiúsculo, porque foram criando museus. Ele até fala do museu como sendo um templo da arte, ou uma forma de prender a arte também, assim, aqui é o lugar da arte, os outros lugares deixaram de ser. Ele fala que nos séculos antes a arte era simplesmente, fazia parte da vida das pessoas, né? Você vai construir um prédio, você espera que o prédio tenha beleza arquitetônica. Você vai fazer uma igreja, você tem que ter beleza ali, né, na arquitetura da igreja, você tem que ter vitral, enfim, na roupa, ou seja o que for, e que depois, nesse momento, para ele, se tornou as belas artes, e aí você separa a arte da vida comum. Enfim, mas isso é completamente diferente hoje, né? Porque, para mim, eu acho que o grande fator foi a internet, porque aí aquilo que era um grupo específico produzindo uma arte, ou uma pessoa que estava ali fazendo a sua arte popular ou do povo, sem tanto... que não fez um curso de uma grande faculdade de artes para produzir, que ela só está ali produzindo sua arte, de repente agora é o que tem mais alcance, né? E aí a gente tem benefícios e malefícios com isso, né? Se o que tem mais alcance é a arte popular, feita do povo para o povo, você tem uma certa desconexão com a história da arte, que veio antes, né? Eu começo a fazer minha música aqui, mas eu não vejo o que veio de anterior todo a mim de música, né? Ou vou pintar um quadro e aí eu não vejo tudo que veio antes de mim para pintar o quadro que eu estou agora e tal. O que dá mais liberdade, por um lado, mas a gente não traz o valor do que foi feito antes, né? Enfim, mas assim, eu só puxei um dos pontos que você falou, várias coisas ali, né? Então daria para puxar vários ganchos aqui da sua fala. Cara, eu queria trazer duas questões que eu estava pensando enquanto você estava falando. Eu sou entusiasta, assim, do estudo da arte. Sou designer gráfico. E assim, eu até levantei essa questão no grupo esses tempos, ali no grupo geral ali do Vitral. A gente sabe, eu tenho feito um curso de História da Arte, e eu estava assistindo uma aula em que o professor estava explicando como que surgiu a arte contemporânea, né? E basicamente, de forma resumida, a contemporaneidade é como se fosse uma vanguarda da arte moderna. Então, ela é uma tentativa das pessoas de serem cada vez mais diferentes, de serem cada vez mais... de se desgrudarem da arte comum e ir para cada vez mais pro absurdo, pro inesperado, né? E aí a minha questão é essa. Qual a sua opinião em relação à forma como a gente produz a arte hoje? Ela é um reflexo da nossa sociedade ou ela é uma tentativa de estar em vanguarda sempre? Por exemplo, vou usar um exemplo bem clichê, mas o funk com as letras cada vez mais escancaradas. Então a gente vê o funk lá dos anos 2000, ele pelo menos dava uma disfarçada, dava um duplo sentido. Hoje em dia a gente tem letras escancaradas, assim, que descrevem atos assim, e
eu gostaria de saber se isso é um reflexo do que a gente vive, da sociedade hoje tomada pelo pecado, ou ela é uma tentativa de chegar num absurdo, numa tentativa de chamar atenção através disso, assim, sabe? O que você acha disso? E daí também queria trazer um gancho, um outro assunto um pouco clichê também. O que você pensa também sobre a inteligência artificial nessa questão? Você acha que ela vai travar um pouco a vanguarda da arte? Porque a inteligência artificial ela não consegue criar nada novo, né? Ela pega tudo que a gente já tem e cria em cima disso. Você acha que isso pode dar uma freada nessa inovação artística, assim? Eu achei a segunda pergunta, embora mais breve, mais difícil de responder do que a primeira. Tá? Sendo bem sincero, assim, inteligência artificial é um negócio que eu não... Eu sei que você perguntou, assim, a minha opinião, o que é que eu acho sobre... Mas, sendo bem sincero, o que eu acho sobre inteligência artificial ainda é algo muito distante. Eu não sei o que esperar disso, sendo bem sincero. Eu vejo as pessoas utilizando, por exemplo, esses aplicativos para escreverem música, né? Ou seja, você coloca uma letra ali e vira música. Eu fico pensando assim, cara, onde é que isso vai dar, assim? O que é que vai culminar, né, a partir disso aí? Vejo pessoas já lançando álbuns feitos por inteligência artificial. E embora existam coisas muito boas, eu não consigo ler com clareza, decifrar esse código aí para entender o que é que vai vir de bom e de ruim disso. Claro que é possível você pensar assim no aprendizado, né? Então eu, como compositor, me formei em música também. Utilizar essas inteligências artificiais que no meu caso, que fazem músicas, poderia ser um meio até de aperfeiçoamento nas minhas próprias composições. Então isso seria muito válido. Um exemplo aqui, né? Se eu estou utilizando uma célula rítmica no começo de uma música e eu quero que essa célula rítmica se desenvolva, mas sem repetir tanto, ou criando algumas possíveis variações. Então eu posso pedir sugestões lá para que aí sim eu continue aquela música com elementos que se repetem, mas que não são tão iguais assim. Então é um campo muito rico de aprendizado, sabe? E como eu dou aula de composição também, eu sei do potencial para isso. Mas é muito difícil entender até onde vai isso no sentido dessa linha, né? A partir daqui ficou algo negativo. Então, realmente é muito difícil de dar uma resposta, assim. Inclusive, em relação a essa continuidade ou esse rompimento de ideias com a era anterior, sabe? Porque, ao mesmo tempo em que ela repete coisas, essa combinação de coisas que se repetem é o que dá origem também ao novo, né? Então se você parar para pensar assim, vamos pensar na música norte-americana, o blues que nasce com os escravos, mas que depois vira um blues um pouco mais rápido, ainda chamado de blues, e alguns elementos são utilizados ali, e os brancos começam a fazer o mesmo estilo, mas chamam de rock para diferenciar, e vai virando rock and roll, e a gente já tem, sei lá, inúmeros tipos de rock, né? Então, a repetição de algumas coisas também acabou gerando a inovação quando isso foi somado com outras ideias de outras pessoas. Então, eu acho que isso pode acontecer no uso de não sei como é que chama isso, presets, não, tem um nome que dá para isso, né? Quando eu envio o comando, é o comando, quero dizer, né? Me fugiu agora o termo. Prompt, é isso. Prompt. Exatamente. Me deu um branco aqui sobre isso. Mas é isso. Então, é possível que essa soma se torne mais fácil de ser executada, inclusive por aquele que envia talvez não precisar conhecer muito bem daquilo que está tratando. Por exemplo, se eu quiser misturar a música daqui do Nordeste, o jeito nordestino de compor, de pensar uma harmonia modal, por aí vai, uma música africana, que tem compassos ímpares e que é muito difícil de ser executada. Eu nunca fui para lá, mas talvez a inteligência artificial consiga me entregar algo próximo a isso e eu aprender a partir disso. Então é algo assim muito difícil de visualizar, sabe? Sobre inteligência artificial, é uma coisa tão nova que eu acho que a gente ainda tá a gente ainda não tem noção do que vai virar, né? Porque em tão pouco tempo já mudou muito do que o que era o chat GPT quando surgiu. Meu irmão, ele foi um dos primeiros a começar a usar chat GPT no Brasil.
quando ele me falou, ninguém conhecia, assim, ele me falou de uma inteligência artificial, para mim era um termo novo, inteligência artificial, que saberia escrever, né? E que tal, e ele já tava assim, e ele na época você mandava convite para usar, sabe? Era tipo, e aí a coisa mais velha do Orkut, né? Que você mandava convite para pessoa poder ser usuário. Isso, sei lá que ano que foi isso. Mas aí, quando eu vi, de repente já tava todo mundo usando a parada, né? E foram ganhando outros desdobramentos, né? O pessoal tá fazendo arte com a parada, né? Assim, entre aspas. Então, assim, é muito novo e a gente ainda não tem nem legislação sobre isso. E como é uma parada internacional, é difícil até, tipo, legislação de qual país que vai valer, ou vamos ter que fazer um acordo internacional, assim, né? Teve aquela treta com os estúdios Ghibli, nunca sei se estou pronunciando certo, mas era difícil até, mas quem tem que ser processado, sobre a lei de qual país, e qual crime cometeram, né? Porque, em tese, eles não estavam usando um filme específico, né? Eles estavam imitando o estilo. Mas aí, até que ponto aquilo que a gente faz enquanto artista, o artista ele também une um tanto de coisas que ele vê e cria uma coisa nova. Então a IA está mais ou menos fazendo isso também. Ela vê um tanto de referências e cria algo, né? Enfim, então assim, a gente ainda não tem categorias direito para discutir os rumos, porque não se tem, porque é tudo muito novo, né? Eu acho que precisaria ser criado alguns conselhos nos países, né? Assim como a gente tem conselhos municipais, por exemplo, de cultura, de juventude, etc., né? E a nível nacional também a gente tem algumas coisas para estabelecer os limites do que a gente pode, o que pode ser válido ou não, assim, de uma IA fazer. Enfim, agora, do lado de fora, assim, quem está consumindo, a gente, pelo menos a minha percepção, que se foi usado o mínimo de inteligência artificial em alguma coisa, as pessoas tendem a olhar aquilo como que tem menos valor, pelo menos a minha leitura, né? Se eu mostro o meu livro e aí eu te falo que eu usei ChatGPT para qualquer que seja a função, você já olha, então você não é escritor assim, né? Porque você usou uma inteligência artificial em algum momento. Aí, só que antes a gente já tinha outras ferramentas, assim. Por exemplo, eu sou poeta e eu sempre usei dicionário, por exemplo, de pegar palavras semelhantes para enriquecer a minha poesia ali, né? Eu pego uma palavra que tem um significado, aí eu olhava dicionários de rimas e pegava em várias palavras, uma lista de 100 palavras ali, e olhando assim, essa daqui que vai ser a melhor, essa aqui vai ser... De certa forma, aquilo já era uma coisa artificial que eu estava usando de recurso, né? Então, assim, ainda é possível fazer o mesmo usando agora a inteligência artificial generativa, né? ChatGPT ou qualquer outro. Agora, se eu simplesmente chego lá, ChatGPT, escreva uma poesia para mim sobre a minha esposa, e aí ela é assim, 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 ela gosta de tais coisas. E aí ele gera a poesia, eu pego a poesia e leio para ela, assim, como uma declaração. Eu acho que vai ser né, eu deixei de ser artista ali, né? A arte foi toda do ChatGPT, ele que fez a poesia. Enfim, então, assim, é muito complexa ainda a discussão, né? A arte, ela é uma junção de várias coisas que já existem transformada numa coisa nova. Então eu acho que meio que responde muito dessa questão, assim, será que ela tem o poder de frear a vanguarda da arte? Eu acredito que não, justamente por tendo essa perspectiva agora, assim, eu vejo que não. A outra pergunta foi sobre a arte ser um reflexo, né, do meio, ou, na verdade, desse coração, digamos assim, do homem, ou se isso também é uma postura de, vou dizer assim, de resistência, ou
de mudança ou de querer transformar, melhor dizendo, né? De ir contra aquilo que está. Eu acho que em sentido contrário, né? Eu dei um exemplo lá no grupo de uma apresentação de um trabalho que o meu professor falou que ele cuidou, em que a menina fez uma inseminação artificial nela mesma e filmou expelindo e gravou e ficou repassando isso na sala várias vezes como uma forma de exposição, sabe? Então, até que ponto isso é um reflexo da nossa sociedade ou é uma vontade de chocar e chamar atenção através disso, sabe? Entendo. No entanto, eu acho que, assim, do que eu estou compreendendo, isso não deixa de ser também parte desse reflexo, sabe? Esse desejo de chocar está dentro também desse reflexo. De forma geral, quando a gente pensa nas artes, eu diria até que o desejo de chocar na arte que tem, assim, digamos assim, algo comercial sendo feito ali, né, que busca um lucro, até esse desejo de chocar, ele é colocado ali, né, ele aparece ali com vistas do lucro. Então eu vejo muitas vezes artistas, como você trouxe, Daniel, como exemplo do funk, que cada vez mais tentam deixar a coisa mais explícita, né, nos videoclipes também, sensualizando ainda mais, né, e nesse caso, em alguns casos, na verdade, é perceptível que foi proposital para haver um choque. Existem artistas que eu não quero citar o nome aqui, mas que a gente vê assim, poxa, isso aqui foi proposital e vai ficar nos tópicos mais falados do Twitter por causa dessa encenação que aconteceu ali, né? Por outro lado, a gente vê também em outras obras de arte, como por exemplo no sertanejo, pouca variedade ao longo de, sei lá, mais de 10 anos, né, naquilo que é proposto. Porque aquilo que é proposto também está dando dinheiro, não é preciso que haja esse choque. Então, no final das contas, eu penso que os corações estão inclinados da mesma forma. O desejo de chocar, ele não vem como sendo algo genuíno e artístico. Aquela pessoa não está preocupada com arte, sabe? Aquela pessoa ela está pensando às vezes em outra coisa, nos seus desejos mais profundos mesmo. Não é aquela postura de dizer assim, cara, eu quero fazer uma arte que cause algo diferente aqui nas pessoas, que elas sintam algo diferente. Isso pode acontecer de forma pontual, mas no geral eu sinto que o que a gente vê hoje é reflexo desse coração mesmo, sabe? Inclusive na maioria dessas manifestações artísticas. Sobre o que você falou de canções que antigamente eram mais bobas, eu tenho um pensamento que eu acho muito interessante, que é, eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Eu nunca fiz essa experiência, mas que se você colocar o sapo na panela de água quente, ele vai pular, né? Mas se você cada vez mais for esquentando essa água, ele permanece lá até que ele venha morrer. Então, o que eu sinto em relação às artes... Ninguém fez, Ninguém né? nunca fez isso, é só uma expressão. Mas tá aí o mito do sapo na panela, né? Mas o que eu penso é que algumas coisas que antes sangravam nos nossos olhos e os nossos ouvidos, com o passar do tempo foram se tornando normais, comuns, e a gente foi cada vez mais colocando mais temperatura na coisa. E é isso que resultou nesses filmes com imagens mais explícitas e que se apoiam nessa sexualização para poder reter ali o espectador. A gente vê também as músicas, né, que eu diria até que são quase pornocanções, né? Devia ter até uma classificação etária para poder tocar na rua, né? Então eu já tive vizinhos assim em alguns locais onde eu morei que assim, cara, 2 da tarde o cara tava com som alto e eu não acreditava no que eu tava ouvindo. O meu irmão caçula ainda com 13, 14 anos ouvindo aquilo, sabe? Porque não tinha como a gente impedir a coisa, né? Então, eu sinto que estar nesse local hoje também é fruto de um aumento de temperatura que vem acontecendo ao longo dos anos. Eu lembro, inclusive, que quando eu era mais novo, foi lançado Titanic e numa determinada cena do Titanic, meus pais diziam assim, não, fique de costa agora. E eu num banquinho sentado, assim, eu ficava de costa para não ver a cena. E hoje eu vejo Titanic assim, falo, qual que é a cena mesmo que não podia ver? Né? Pra você ver como é que fica a coisa, né? E em contraste a isso, um dia desses eu vi meu pai assistindo uma outra série lá em casa e meu irmão caçula, há uns anos atrás, uns 5 anos atrás, estava na sala comendo alguma coisa, assim, sabe? Aí eu falei assim, ué, Natan pode assistir essa série aí? Aí ele falou, nem percebi que ele estava aqui. Mas veja como foi diferente
de quando foi comigo há 15 anos atrás, ou 20, assistindo o Titanic, né? Então a gente percebe que as pessoas vão se acostumando também, cada vez mais. E isso me faz pensar onde é que isso vai parar, né? Se não houver uma intervenção divina, inclusive através da igreja também, trazendo outros valores, sabe? Mas a minha inclinação é pensar que isso ainda é um reflexo mesmo, sabe, social, do coração do homem e tudo mais. Inclusive o desejo de causar por causar, sabe? Enfim, não sei se consegui trazer, mas é a minha perspectiva também da coisa. Nesse caso aí citado aí pelo Samuel e pelo Daniel, a arte, ela tem a justificativa, né? Nesse caso aí é comercial, né? É shopping para ter lucro após, né? E uma coisa que eu queria comentar também é que, por exemplo, no meu caso, eu não me considero mais cinéfilo, né? Mas eu gosto muito de cinema, e você falou Titanic. O cinema também faz isso, né? Tem cinema com letra C maiúsculo, né? E tem cinema que é o blockbuster, né? E aí todo mundo quer dizer que os filmes da Marvel não são arte, mas o Avatar de James Cameron é, né? E a gente, como artista, a gente se entende como esse expressar, mas a gente também quer alimentar as nossas bocas do nosso menino, né? Então, esse conflito no qual o Huckmark apresenta lá no começo do artesão, do fazer, os artesãos eles faziam para vender, eles faziam o negócio dele para ficar disponível e vender. E quando eu li esse livro, eu fiquei um pouco, sabe, em conflito nesse sentido, porque para existir, né, ela não precisa de justificativa, mas em todo canto que eu vou, eu preciso vender minha arte para sobreviver. E aí, quando eu vou para a igreja, eu tenho amigos, tenho um grupo de amigos que se envolvem com a arte, tenho um grupo de amigos que já leram Schaeffer e leem Huckmark, mas no fundo parece que a arte é feita para evangelizar. Todo modo, parece que ela tem que ter um fim, né? Parece que ela tem que ter uma justificativa. E aí, tipo, a gente toca no assunto da IA porque é uma facilitadora desse objetivo. Acaba que a arte, por arte, ela vai ficando em segundo plano mesmo, sabe? E aí, tipo, por exemplo, eu fui num musical incrível que teve aqui em Recife, na Igreja Rio. Gente, incrível, tá? O Madison, que é das artes cênicas, incrível. 8 músicas naturais, mais de 100 pessoas envolvidas, dança, canto, tudo. Porém, e aí vem um porém triste, como a igreja economizou em cenário, ela utilizou do telão, né? Como cenário. E as artes que estavam no telão foram todas de inteligência artificial. Meu irmão, isso é um conflito enorme, velho. Confesso. Nessa parada aí eu tô igual Samuel, assim, não sei nem como é que ele vai fazer isso, não. Não sei, não. Porque, assim, eu não concordo tanto com o médico quando ele fala do dicionário, não, tá? Porque pelo menos ali tu suou, tu pesquisou, tu escolheu, sabe? A pessoa precisava de um cenário do sertão e a coisa mais prática que tinha era dizer: faça uma arte do sertão de uma casa do sertão. Perfeito? Tá bom. Sabe? Em prol da arte, em prol do evangelismo, né? E é isso, eu não tô apontando pra canto nenhum, não, só tô realmente desabafando aqui, porque quando a gente lê as coisas e tenta contextualizar com a nossa realidade, cada um aqui tem a sua, né? Seus dilemas, eu fico pensando, meu irmão, eu queria realmente que Schaeffer e Huckmark estivesse aqui e me tivesse coragem de me dar as respostas, tá? Porque, assim, o bagulho é doido aqui. O bagulho é doido. A internet, ela tá enlouquecendo todo mundo. Já que você falou que queria que o Schaeffer e o Huckmark estivesse aqui, dá para pedir o chat GPT. Me responda como o Huckmark responderia. Mas, assim, o que você falou aí dessa igreja, né? Não torna menos válido a arte toda que eles fizeram, por eles terem usado ali inteligência artificial para as imagens, mas é também assim, a inteligência artificial acabou assim, diminuindo alguns
custos e caminhos para algumas coisas, né? Tipo, para fazer para ter aquelas imagens, às vezes do jeito que você queria, né, para usar ali na peça, como eles usaram, às vezes você não achava assim uma imagem de boa qualidade na internet, assim, ou se fosse pagar um fotógrafo para fazer, ou comprar essa imagem em algum lugar, ou alguém ilustrar, talvez era um caminho longo, assim, né? E aí eles, agora tá mais fácil, só jogar lá, gere a imagem e tal, e gerou, né? Qual o limite disso, até onde dá para usar, o que dá para, né, dá para fazer, aí eu não sei, né? Ainda não sei, e ainda tenho os mesmos dilemas, né? Eu também uso muito, porque acabou sendo caminhos mais fáceis para várias coisas que antes eu simplesmente nem ia fazer, assim. Tipo, esse caso aí, por exemplo, de musical e usar uma imagem de projeção, eu já usei imagens de projeção assim em peça, que dava muito trabalho conseguir as imagens, né? Aí eu fazia montagem, Photoshop. Hoje em dia já preferia nem usar, porque eu não vou conseguir a imagem numa qualidade aceitável, acaba nem usando. Mas com a IA eu já penso, dá para fazer um aqui assim e não vou ter o custo exorbitante, né? Enfim, mais perguntas do que respostas. Vamos caminhar aqui no nosso papo. Voltando pro Samuel aí, eu queria que você falasse um pouco, mano, quais caminhos você vê que a gente pode ter enquanto artista cristão. Boa parte das pessoas que estão aqui, não sei se é boa parte, mas boa parte das pessoas que escutam o Vitral também são artistas e das mais variadas artes e que estão buscando o caminho enquanto cristão. O que é que ele tem que produzir de arte, né? O Jadson mencionou, assim, de boa parte da visão que ele vê da galera é de fazer uma arte para ser evangelística. Então, como é que você vê isso, dos possíveis caminhos que a gente pode ter enquanto artista e cristão? O Makoto gosta de falar assim, né? Artista e cristão, ele não gosta de falar artista cristão, pois ele fala de cristão não poder ser um adjetivo, mas ser um substantivo na nossa vida. Então, eu não me categorizar como artista cristão, mas sou artista e cristão. Ser cristão é um substantivo. Enfim, então, quais caminhos você vê assim, para a gente e que você possa contribuir também aí do que você tem vivido para a galera? A leitura desse livro, do Huckmacher, veio no momento em que eu comecei a escrever canções. Na verdade, eu vim da música instrumental e passo a escrever canções, que são melodias com a poesia em cima, né? Com letras poéticas, para serem cantadas. E daí, eu fui percebendo que as letras que eu escrevia tinham algo a ver com o que eu já cria na época. No entanto, não tinha espaço dentro da igreja, não teria espaço de forma alguma. E cresceu uma inquietação enorme, assim, para tentar entender onde é que minha música, minha arte vai se encaixar aqui, né? Graças a Deus eu acabei encontrando esse livreto do Huckmacher, depois do Schaeffer, depois você vai pro Dom Criativo, depois você lê Filosofia Estética, desiste de ler porque não entende também, e fica só naquela parte mesmo, assim, né? E vai encontrando outros autores e filósofos. Eu fiquei 3 anos para ler Filosofia Estética, cara. Eu desisti, cara. Eu li um pouquinho ali daquelas questões das esferas, mas eu falei, não, já chega, eu preciso voltar a compor. Isso aqui tá me deixando deprimido já. Deixa para os filósofos aí. Mas enquanto artista já foi muito positivo até onde eu acompanhei. E encontrar esse livro específico que a gente está conversando hoje foi uma bênção, né? Uma coisa que, respondendo essa pergunta ainda, tá? Uma coisa que eu percebo é que as pessoas às vezes entendem errado o título desse livro, ou o que é que o autor quer dizer com esse tema, né? Eu já vi, inclusive, pessoas que até fazem arte, ou, por exemplo, ficção cristã, que escreve, né? Ou escreve músicas e por aí vai, que fazem um trabalho que segue a linha do Huckmacher, mas dizendo que lê o livro, mas que não concorda muito bem com essa ideia de fazer arte sem justificativa, ou seja, a pessoa leu, mas não entendeu muito bem o que ele estava dizendo ali, talvez pela linguagem um pouco complexa, né? E quando o Huckmacher fala sobre a arte não precisar de justificativa, a gente tem um imaginário popular que falar que não precisa de justificativa
é dizer assim, eu não preciso me justificar, eu posso fazer isso aqui. Mas não é esse sentido de justificativa que ele está trazendo aqui, não é essa justificativa rebelde que eu não preciso dar satisfação do que eu faço. Não tem praticamente nada a ver com isso, né? E a justificativa que ele traz aqui é da arte não precisar de um porquê, de algo que a valide. É isso, na verdade, se tentava encontrar o porquê da arte ser arte. O que é que valida ela? É ela ser utilizada no culto? É isso que valida a arte? É ela ser uma arte para ser colocada no museu? É isso que valida a arte? Ou ela é uma arte que atinge determinado número de visualizações? É isso que valida? Ele fala que não, que a justificativa da arte é ela ser algo dado por Deus. Então ele vai lá para a doutrina da criação, que fala que o mundo foi criado por Deus e que nós somos feitos imagem e semelhança desse Deus e por isso somos seres criativos. É Deus quem derrama a criatividade sobre os homens. Por isso nós fazemos arte. E o que é que justifica ela? É isso, é ser algo doado por Deus para que o ser humano usufrua, para que embeleze e faça com a arte aquilo que for possível ser feito. Né? E nada disso, ou seja, essas funções que a arte pode ter, por si só, não são a justificativa, mas é o todo. Né? É o todo, é o fato dela ter sido dada por Deus. Ele vai trazer alguns exemplos no livro sobre a árvore, poder da sombra, mas não é a sombra que fala que a árvore é árvore, não é a sombra que justifica porque foi Deus que quis que houvesse árvore no mundo, assim como Deus quis que existisse arte. Né? Então existem funções nas diversas esferas, digamos assim, o ser humano inclusive também, mas não é essa função que valida a coisa em si. Então isso que é a justificativa. Mas isso não se confunde com a ideia de eu não preciso me justificar. Por quê? Porque no mesmo livro, o que o Huckmacher vai apresentar para a gente é que a arte ela pode ter um poder de pintar o imaginário em que nós vivemos. Né? Ou seja, ele vai dizer o seguinte, que nós nos inspiramos em artistas, que nós somos influenciados por eles e por suas artes, e que vemos o mundo através de como as artes nos mostram. Então, nos mostra esse mundo. Então, ele vai vai apresentar para a gente o poder que a arte tem. Então, o que o Huckmacher está propondo aqui não é que o cristão que faz arte faça uma arte que também é isenta da sua fé, uma arte que não tem nada a ver com a sua fé. Então, isso é até curioso, que às vezes as pessoas pensam que fazer arte que não precisa de justificativa, digamos assim, né, é fazer uma arte que seja neutra ou secular, né? Eu quero falar sobre a vida, porque eu posso falar. A pessoa vem com uma certa rebeldia jovem, né? Todo mundo tem essa fase assim, e pensa que é fazer arte de qualquer jeito. Quando, na verdade, esse é um livro que nos chama a responsabilidade de fazermos arte sobre a vida, que não precisa estar vinculada à igreja necessariamente, mas que ao mesmo tempo é muito vinculado à nossa forma de ver o mundo. Então ele vai mostrar que o evangelho nos transforma, e por esse evangelho nos transformar, nós temos a partir daí, então, liberdade para falar sobre as diversas coisas. As peças que nós escrevemos, os filmes que nós escrevemos, eles são filmes que podem falar sobre os diversos temas da vida. No entanto, eles vão ter sempre um jeito cristão de ver essa vida. E essa é a contrapartida, ou a contraproposta, digamos assim, né? O contraponto, melhor dizendo, acho que é esse o termo. Aquilo que é apresentado pelo mundo secular. Nós dissemos no começo que ele começa o livro apresentando as raízes de um problema. E assim também nós temos problemas culturais em relação à arte hoje, problemas na sociedade em geral. Ele vai mostrar que a arte não precisa apenas servir para seu uso no culto, mas ele mostra que quando nós fazemos uma arte livre disso, que fala sobre cafés, sobre ansiedades, sobre as questões de raça, sobre as questões políticas também, e apresentamos com isso tudo um jeito cristão de ver a vida, nós estamos mostrando ao mundo uma outra forma de enxergar a vida. E pode ser que o mundo veja sentido nisso. Então, ao mesmo tempo que essa arte ela não é utilitária no sentido de evangelizar, eu faço arte que tem o intuito de glorificar a Deus, de às vezes também expressar, né, a criação do próprio Deus e apresentar ali sinais que apontam para essa glória dele.
que apresentam a minha cosmovisão, e com isso é possível, se Deus assim quiser, que o mundo seja preservado. Isso vai estar em conformidade com o que ele vai dizer em outro livro, que é o Dom Criativo. Ele vai dizer qual que é a tarefa do cristão. Aqui ele fala sobre a tarefa do artista cristão, mas ele fala que a tarefa do cristão é preservar o mundo, é ser sal e luz. Então, a arte que não precisa de justificativa está debaixo dessa tarefa cristã. Então, embora nós não precisemos justificar ela porque ela é um dom de Deus, ele nos chama, inclusive, a sermos reformadores nesse livro, né? Ele fala sobre a reforma e como os artistas atuaram. Então, é algo assim que às vezes é difícil de ser compreendido, né? Ao mesmo tempo em que ele fala que é uma arte livre para poder fazer, para atuar em outros espaços, ainda assim é uma arte que sutilmente ela aponta para a nossa fé. E com isso, nós podemos mostrar ao mundo que o nosso jeito de ver, enxergar a vida, a realidade faz sentido, né? Então, hoje, o que eu tento fazer enquanto artista é escrever sobre aquilo que eu vejo, escrever canções, poesias, né, videoclipes e tudo mais, sobre as questões que surgem. Assim como o Huckmacher mostra que a igreja precisava dar uma resposta ao período em que as artes se afastavam dessa visão cristã de mundo, eu acho que hoje existe uma forma de ver o mundo e nós, como cristãos, ainda respondemos a isso. Nós tentamos preservar aquilo que é de bom no mundo de Deus. Se isso vai culminar posteriormente, né, não vou entrar no mérito da visão escatológica, mas se somos amilenistas, pós-milenistas, se o mundo vai ficar melhor ou pior, isso não nos cabe, né? Cabe ao próprio Deus. O meu dever é me esforçar para essa preservação, seja escrevendo boas músicas que falem sobre relacionamentos, seja escrevendo boas músicas que falem sobre questões de raça, seja pintando quadros também que apontem para uma beleza, para uma contemplação da vida, né? E por aí vai. Ou até uma arte que apenas embeleze o mundo. Mas isso também contribui para essa preservação. Então hoje eu tenho tentado atuar dessa forma, sabe? E eu acho que quando a gente for fazer essa leitura do livro como um todo, é importante ter isso em mente. Porque às vezes as pessoas ficam só no título do livro. Ah, eu não concordo com isso de arte não precisar de justificativa. Poxa, mas você percebeu que você também está atuando como soldado de Cristo, fazendo arte que não precisa de justificativa? Sabe? A pessoa pensa que, na verdade, o Huckmacher tá querendo incentivar uma rebeldia. Mas ele, pelo contrário, ele é contra o pensamento revolucionário, né? Ele não é a favor das revoluções. Inclusive, vai falar sobre isso também em O Dom Criativo. O que ele fala é: trabalhe, planteiem, orem, chorem, sejam firmes. E se o Senhor quiser, essa arte poderá fazer alguma mudança no contexto que nós estamos vivendo ou não. Mas o nosso trabalho é esse, é fazer aquilo que somos convocados a fazer enquanto artistas, sabe? Então hoje, mestre, eu penso dessa forma, que embora a minha arte seja uma arte livre para eu poder falar aquilo que eu quero falar e fazer do jeito que eu quiser fazer, eu tenho tentado, onde quer que o Senhor me coloque, atuar apontando para a glória de Deus, sabe? Ele vai trazer um exemplo, o Huckmacher, de um profissional, eu não lembro agora que profissional é esse. Ele é muito bom evangelista, mas ele não faz bem o seu trabalho. É isso que ele vai dizer, né? Ele para o seu trabalho para evangelizar. E esse profissional, ele acaba... Ele dá o exemplo de um encanador. Encanador, né? Ou seja, ele vai dizer que ele não está glorificando a Deus dessa forma. Quando eu penso apenas em evangelizar, mas não faço um bom trabalho. Então, nesse sentido, o artista que ele faz uma arte apenas evangelística, mas não se preocupa com a qualidade, com o zelo da sua arte, e ele mede essa qualidade apenas por tocar as pessoas, tocar na igreja, ou converter as pessoas, sabe? Mascarando a sua arte ali com, eu fiz isso para a glória de Deus, ele na verdade não está glorificando a Deus. Enquanto um outro artista que faz o seu trabalho com zelo, dedicação, imprime ali a sua visão cristã, e é um filme que fala, por exemplo, sobre guerra, sabe? Sobre questões sociais e por aí vai, mas que está ali implícito algo que remete à nossa fé, que aponta para a nossa fé, e propõe uma visão cristã daquela situação, isso, sendo bem feito, aponta mais para a glória de Deus do que a arte evangelística. Então, acho que esse ponto resume muito bem o livro e é o que eu tenho tentado aplicar, assim, sabe? Não sei se acabei me delongando demais também agora, se deu para
para clarear um pouco as ideias, gente, porque é um ponto que eu acho muito crítico quando eu vejo pessoas falando sobre esse livro. Então, eu iria por aí assim, sabe? E nesse sentido, o cristão ele pode atuar no meio secular, porque o médico também atua, não é verdade? Só que quando eu atuar, vamos dizer assim, eu quero fazer um show voz e violão, eu tenho amigos até que tocam em barzinho, assim, né? São amigos presbiterianos aqui, e eles tocam, não tem nada a ver presbiteriano com barzinho, tá, gente? Foi um trocadilho péssimo aqui agora. Mas eu queria dizer que eles atuam lá, mas como é que isso vai se refletir na escolha das músicas, na forma como é feito esse trabalho, aquilo que é dito na apresentação, o jeito que se veste, o que se propõe a fazer naquele contexto. E existem contextos que talvez sejam tão idólatras, digamos assim, que talvez o artista diga assim, poxa, eu não me sinto tão bem em participar aqui nesse contexto, nesse formato. E a gente vai entrar nesse caso naquilo que Paulo fala, não vou lembrar do texto agora, mas ele vai dizer assim, sobre ser feliz aquele que não se condena no que aprova. Eu não vou lembrar assim com precisão agora o texto e o capítulo também, nem versículo e por aí vai, mas ele vai apontar para a importância da consciência. Então, pode ser que existam contextos em que um artista vai se sentir mais confortável, mas se você disser assim, poxa, eu não me sinto à vontade para fazer música em tal contexto aqui, não é muito a minha praia. Tranquilo, então você tem que respeitar isso também e buscar no Senhor talvez esse amadurecimento, ou não, essa paz também de dizer, não, o meu caminho é outro. No meu caso, o meu caminho é fazer música que fale sobre a vida, mas eu sei que existem artistas que se sentem desconfortáveis ainda e dizem assim, não, eu preciso fazer música para a igreja. Alunos meus, inclusive, o que é que eu digo? Paciência. Quem sabe você realmente é vocacionado a seguir um caminho, tal qual Projeto Sola, por exemplo. E glória a Deus por isso também, sabe? Eu não acho que esse livro é um chamado a todo mundo romper e passar de repente a fazer outro tipo de arte e tudo mais, sabe? Mas aqueles que são vocacionados mesmo, chamados, né, a esse trabalho, sabe? A primeira coisa que ele comentar é que a gente tem uma visão sobre o que é evangelismo muito reduzindo o que é a redenção em Cristo somente para a salvação pessoal. Eu estou até na dúvida se escutei isso, foi ouvido o Arte Não Precisa de Justificativa ou se foi de outros cantos. Porque a ideia da redenção de Cristo, ela não diz respeito somente à salvação da pessoa. Só para você não vai para o inferno, você vai para o céu, ou para os novos céus e nova terra. Mas diz respeito a uma restauração de todas as coisas. Então, e aí o papel da arte nesse sentido também não é só levar a pessoa que está ouvindo aquela música, vendo aquele quadro, ou aquela peça de teatro, a entender que ela precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para Jesus. Qual é a vida dela depois disso, né? E às vezes a gente reduz a vida cristã também, tipo, ok, agora que eu me converti, o que eu devo fazer? Há mais uma lista de regras, né? Agora que eu sou cristão, eu tenho essas regras aqui para cumprir. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Então, são muitas reduções que a gente tem assim na nossa visão evangélica aqui, que nos atrapalha de de viver de uma forma mais plena, né, enquanto cristão no mundo, né? E outra linha que, né, talvez seja pior ainda é aquela de ver Deus somente como um benefício para a sua vida, no sentido de eu quero ter uma família feliz, então Deus vai me abençoar para que minha família seja feliz, ou eu quero ter um trabalho bom, ou quero ganhar muito dinheiro, então Deus me abençoa nisso. Enfim, e assim, acaba que muita arte que está sendo produzida também no meio cristão tem muito esse lado também de Deus me abençoar naquilo que eu quero, né? Que também não é uma teologia tão boa. E aí, qual o ponto que eu quero chegar? É que a gente pode contribuir com a nossa arte levando as pessoas a o que é uma vida de quem foi redimido e qual é a redenção que Deus está trazendo, não só para o indivíduo, para salvar você pessoalmente, mas a promessa de Deus é restaurar todas as coisas, inclusive a terra, né?
a esperança cristã não é que Deus vai vir e destruir tudo. A esperança cristã é que Deus vai vir restaurar a criação. Então, o mundo importa, né? Então, a gente tem coisas... A sua profissão, ela importa, não? A natureza importa, a sua nacionalidade importa, a sua terra importa, o seu relacionamento, seus filhos, seus pais, essas coisas importam também. Então, como que todas as coisas da realidade estão sendo restauradas por Deus, e o que a redenção tem a ver com todas essas coisas? E aí a gente pode trazer isso para a nossa arte, para qualquer que seja a sua expressão artística, e seja para uma arte que vai ser usada na igreja, ou que vai ser tocada no bar, ou que alguém vai ouvir no Spotify, ou que vai ver num museu, ou que vai num teatro assistir. Eu preciso saber o que a redenção de Cristo toca todas as esferas da realidade. Na verdade, isso está de acordo com o que o James Smith fala em Desejando o Reino. Ele vai dizer que os nossos corações, né? Ou em Você é Aquilo que Ama também, né? Esse outro livro dele vai ter uma linha parecida, assim, de introdução. Ele vai dizer que o nosso coração, ele vive em busca daquilo que nós desejamos como uma boa vida. Então, nós estamos sempre atrás daquilo que nós amamos, da nossa visão do que é ter uma vida boa. Então, o que nós vemos nas artes é o que o ser humano entende ser uma boa vida. E quando nós fazemos uma arte evangelística, nós estamos fazendo assim, aceita Jesus, que a sua vida vai ser boa. No entanto, nós podemos também, nas nossas obras de arte, apontar para o que é uma vida boa. E nesse sentido, nós podemos falar sobre toda a vida, né? Ao invés de eu ficar querendo mostrar para a pessoa que a luz está apagada e gritar assim: acenda a luz, eu vou lá e mostro para ele como é viver com essa luz acesa. Então, nesse sentido, a gente tem liberdade total para falar sobre diversos temas, né? Então, acho que isso é bem amarrado com o que esse autor fala, e é total assim o que você acrescentou, Madison, sabe? Sim, e não só mostrar a vida boa, que a gente pode mostrar, mas a gente pode lamentar as dores da queda também, né? A arte pode ter esse papel, de mostrar o que está de errado no mundo também. Mostrar que existe dor, que existe morte, que existe luto, que existe... a arte também tem esse papel, né? Eu posso também usar a arte não só para mostrar o que é belo, mas também mostrar o que é feio, né? Enfim, então assim, existe uma gama de coisas que o cristão pode abordar em sua arte. E se tem alguém assim do mundo que pode ter essa visão ampla da realidade, temos que ser nós cristãos, né? Pois o que o Samuel falou, de que a gente sempre vai mostrar nossa arte, a nossa visão do que é uma vida boa. A maior parte das pessoas, elas vão ter uma visão de que é uma vida boa direcionada para algo, né? Se eu tiver dinheiro, aí que vai ser uma vida boa. E aí tem todas essas músicas aí de ostentação, tudo mais. Ou se eu tiver sexo, ou se eu tiver um relacionamento, aí eu vou ter a vida boa. E aí tem toda a arte de expressar isso também, nos filmes e por aí vai. Mas o cristão, ele tem a visão mais ampla de todas essas coisas aí, inclusive o relacionamento, dinheiro, sexo, que nas outras artes vão ser muito expressas. O cristão vai ver essas coisas também, mas sob a ótica de Cristo, e de ver como usufruir dessas coisas de uma maneira que glorifique a Deus, que sirva o próximo, que tenha significado para a nossa vida, que a gente se relacione com essas coisas sem que essas coisas nos matem. Então, a gente tem algo para falar sobre essas coisas. Se o não cristão tem algo a dizer ali na música sobre dinheiro, a gente deveria ter a melhor visão sobre dinheiro para expressar a nossa arte, sobre sexo. A gente deveria saber muito mais falar sobre esse assunto, porque nós temos a visão plena e completa a partir de Cristo, do que qualquer outra pessoa, né? Enfim, então a gente precisa ter uma compreensão maior da realidade do que só de que reduzir Jesus
como se Jesus, o único papel de Jesus na minha vida é só ele me libertar do inferno. Não é só para isso que Jesus, não é só isso que Jesus quer de mim. Ele não só quer me libertar do inferno, e que eu siga algumas regrinhas aqui enquanto eu estou aqui até eu morrer. Existe toda uma vida com mais significado, e isso vai atrair muito mais e acaba sendo mais evangelístico para quem está fora do que somente um discurso na minha arte que seja só arrependa-se e aceite Jesus, né? Porque quando as pessoas verem o que é uma vida de significado em todas as outras áreas, que é tomar um café, por exemplo, e ver beleza nisso, ou como que eu lido com o meu trabalho, como que eu lido com meus relacionamentos, como que a redenção que eu tive em Cristo se aplica à minha vida, isso vai ser muito mais evangelístico do que somente o discurso do recorte, né? Não que a gente não deva evangelizar, porque a gente precisa evangelizar também, que é um outro risco que a gente corre enquanto artista cristão, e de tipo, não, eu não vou fazer uma arte que seja evangelística, mas aí eu nunca evangelizo também. Eu nunca chego para alguém e apresento para ela o evangelho, né? Nunca faço isso. E eu não preciso necessariamente fazer isso na minha arte, mas eu vou precisar fazer isso em algum momento. Eu vou precisar falar pro meu vizinho, vou precisar falar para a pessoa que gosta da minha música, da minha peça, da minha arte, que eu tive a oportunidade de conversar com ela ali. Eu vou precisar encontrar um momento para falar de Jesus para ela também, evangelizá-la, né? Isso não, o fato da gente estar cumprindo um mandato cultural não te exime de cumprir a grande comissão, certo? Você também tem que cumprir a grande comissão, mas cumpra seu mandato cultural. Essa questão de refletir Cristo, né, por meio da arte, é o próprio Deus, né, que vive em nós, né, e ele torna parte do nosso modo de viver, né, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, e automaticamente a nossa arte é um reflexo disso também, né? Então a gente, de uma certa forma, expressa Deus, né? A gente fala de Deus, às vezes em todos os momentos, né? Então eu vejo isso como um complemento, né? De toda a nossa vida, né? Samuca, vê só, uma pergunta para tu, e aí pode abrir para todo mundo. Quando a gente começa a ler, né? Pesquisar, entender, a gente percebe que muitas vezes talvez a gente não está tão alicerçado em bases que realcem uma vida saudável cristã, né? Então, tipo assim, se esse livro chega num cristão e não tem bases firmes, ele segue o que tu falou. Ele pega o livro e quer fazer a rebelião e nunca mais quer saber de falar de Jesus e cruz, né? E aí é sempre essa gangorra, né? Parece que nós, artistas, estamos sempre nessa gangorra, tentando se equilibrar. Tem uma música que a João Manu fala, né? Colocar os extremos no lugar. E minha pergunta é, tu se vê dando essas palestras, tu percebe isso também, que às vezes é necessário dar 2 passos para trás para poder, calma, vamos lá, o que é cristianismo? Como é que é a igreja? Porque às vezes tu chega para dar uma palestra e você percebe que tá muito distante do que do cerne da questão, tá? E como tu lida com isso nas palestras, na tua música? Parece que tu tá sempre tendo que explicar de novo para o povo entender as coisas, sabe? Total, eu acho que isso está muito presente em pessoas que querem fazer arte, e essa lacuna também está presente naqueles que apreciam a arte, porque eu estou sempre tendo que explicar aquilo que eu faço, sabe? A ideia é como é que eu lido com isso, né? Orientando aqueles que são novos compositores, jovens compositores, eu diria que não tem como você ser um cristão artista sem ser cristão, né? Obviamente. Então, a pessoa quer, por exemplo, escrever canções. Então, quando a pessoa vem para ser um aluno meu de composição e é cristão, eu começo assim: você tem orado por isso?
Você tem feito suas devocionais, tem lido a Bíblia diariamente, sabe? Você tem sido pastoreado por alguém, você frequenta a igreja, faz parte de uma comunidade. Que às vezes a pessoa quer ser artista, mas ela tem um desejo de fundar a própria igreja, né? Ou de romper com a igreja que a fez crescer, digamos assim, né? Na fé. Então, isso acaba sendo muito importante, sabe? Primeiro, você ter essa maturidade cristã, saber que os nossos esforços, eles só são abençoados se Deus quiser. Você pode fazer arte como for, mas no fim quem vai trazer os peixes na maré para a rede é o Senhor, sabe? Então, isso acaba sendo fundamental. Muitas vezes as pessoas querem falar sobre diversos temas sociais, fazer arte revolucionária, isso e aquilo, mas não há o mínimo de leitura bíblica mesmo e de vida cristã, sabe? Muitas vezes até a congregação da pessoa se torna meio artístico, né? E os irmãos apenas aqueles que também são famosos ou estão em ascensão no meio ali artístico, digamos assim, seja ele qual for, seja de teatro, música e por aí vai, o que é um risco muito grande. Então, é importante que você seja pastoreado, que se a igreja tiver conselho, que o conselho saiba dos seus trabalhos, acompanhe de perto, saiba o que você tem falado, o que você tem cantado. Isso acaba sendo algo muito importante. E para aqueles que não são artistas, mas que eu estou apresentando essa forma de pensar a arte, como é que eu lido com isso? Cara, eu acho que o princípio é o amor mesmo, sabe? É o maior de todos, né? É você não olhar para as pessoas com cansaço de que, meu Deus, eu vou ter que explicar mais uma vez. Ou que saco, lá vou eu ter que explicar coisas óbvias. Mas é óbvio para você que já está há 10 anos lendo sobre isso. Para aquela pessoa é algo novo. Então você tem que ter muito amor para chegar para os irmãos e falar assim: boa noite, meus irmãos. Essa música que eu vou cantar agora aqui, ou essa peça fala sobre isso e aquilo. Sabe? E às vezes eu explico mesmo em amor para ajudar aquele irmão a entender assim: caramba, eu não sabia que podia existir arte dessa forma. Eu não sabia que a fé poderia permear as artes desse jeito. Para mim só existia música gospel. Então eu apresento para essa pessoa uma nova forma de pensar a arte, e que aquilo posteriormente vai permitir que a gente converse, que tenha conversas mais profundas e por aí vai. Mas eu diria que é preciso ser feito em amor tanto ao próximo quanto a Deus, e você amar aquilo que você faz também, né? Porque você consegue explicar para as pessoas com gosto, né? Dizendo assim: ó, isso aqui é importante e tudo mais, sabe? E onde é que isso aqui vai atuar, onde é que isso aqui vai trazer respostas e por aí vai, sabe? Eu acho que é isso, assim, a primeira coisa que eu diria é, cara, tem que ter muito amor, tem que estudar sobre aquilo que a gente está fazendo também, sabe? Ler esses livros, participar do clube de leitura do Vitral aí, para se aprofundar mesmo. Eu acho que assinar o Pilgrim, né, com meus 40% de desconto, que dura só essa semana. Então, tudo isso aí seriam coisas importantes antes de pensar em fazer arte, sabe? Falo brincando, mas também com muita seriedade, sabe, gente? Porque existem muitas pessoas que começam a fazer arte, e eu falo do meu contexto, principalmente musical, com boas intenções, mas essa falta de saber como lidar com o outro e de saber expressar a fé também artisticamente faz com que a pessoa desande por diversos caminhos. A gente vê inúmeros artistas aí que de repente abandonam o gospel e vão pro secular com força total, cantando atrocidades, porque acha que a arte não precisa de justificativa, né, no sentido errado da coisa, sabe? Então, ter essa base mesmo é algo essencial, sabe? Não tem como você usar o ser cristão como um adjetivo e às vezes até afastar. Então, tem pessoas que estão no meio evangélico ali e são artistas, mas nos bastidores, às vezes, nem cristãos são mais, né? Então, por mais que haja sucesso, um dia o Senhor cobrará essas pessoas também, sabe? Então é isso que eu penso, Jadson. Não sei se respondi completamente, mas tá aí a contribuição, meu velho. Eu acredito que dá pra gente usar muito o que Jonathan Edwards falava, né? Que o fim pro qual o homem foi criado é para glorificar Deus. Então, se a arte não precisa de justificativa, de qualquer forma, nós fomos criados com esse fim que é glorificar Deus. E nós, como cristãos, a gente leva isso mais à risca ainda. Nós que conhecemos esse fim, nós que sabemos esse fim, tivemos um encontro com Cristo, a gente
não é isento dessa obrigação, vamos colocar entre aspas ali, né? Eu acho que isso ajuda um pouco, assim, na hora de criar e na hora de você colocar a tua arte ali em evidência. Às vezes, os crentes que têm para uma linha um pouco mais alternativa da arte, no sentido fora do gospel, muitas vezes faz isso com uma certa arrogância, né? De considerar, não, tudo que estão fazendo aí é ruim e eu sou aqui o defensor da boa arte. E não está aberto, assim, desvaloriza tudo que está sendo feito e não está aberto a sentar mais na mesa com outras pessoas, né? Muitos vão rompendo, assim, né? Aí rompe com outros artistas, mas rompe também com a igreja e com a sua própria igreja. Ele se sente assim, não, aqui na minha igreja ninguém me entende, né? E o pessoal tem a mente muito atrasada e tudo. E chega um ponto que a igreja deixa de ter sentido para ele, né? A igreja está só atrapalhando o meu caminho. Então, com o tempo, a tendência é que ele se afaste da fé ou ele faça aquilo que o texto bíblico fala, né? Tome para si seus próprios mestres, né? Então eu vou procurar alguém que fale o que eu quero que ele fale, né? E assim, isso é muito perigoso porque a igreja ainda é importante, né? A comunhão dos santos, a comunhão com a igreja, você tá ali com outras pessoas caminhando junto e talvez você vai ter que dar 2 passos para trás para conseguir caminhar com alguém e a pessoa também está dando 2 passos para trás, você acha que não, mas ela está dando 2 passos para trás para conseguir caminhar com você. E a gente sempre pode ter a tendência de achar que a gente está mais à frente que os outros. Eu li Huck Mark, então o pessoal aqui da minha igreja, eles não entendem nada de cultura, de arte, nem nada. Então eu tenho que ensinar para eles. Então assim, a gente tem que entrar nessa seara com muita humildade assim, também, né? Talvez o seu pastor aí da sua igreja, seu irmãozinho ali que tem 80 anos de membro da sua igreja, você tem muito a aprender com ele também. Não vá achando que você é o grande entendedor do que é arte, do que é cultura e que a igreja está todo mundo atrasado, assim, que não vale mais a pena caminhar com eles, né? Enfim, então assim, no Vitral a gente tem muita gente que está indo para um caminho de uma arte mais alternativa, fora do mainstream aí do gospel da igreja, mas vá com cuidado também, porque um outro valor importante é a gente caminhar junto. A igreja é um valor importante, a gente tem até no slogan que a gente coloca do Vitral, uma mesa, fé, cultura, brasilidade, mesa e vitral. E mesa não só porque a gente costumava fazer o podcast com uma mesa na frente, mas a mesa de sentar e ter comunhão, né? Jesus, na hora que ele foi escolher os discípulos ali, ele pegou uns caras de gente de partido político diferente e pôs para sentar na mesa juntos, e agora vocês vão ter que conviver, né? Então a gente vai precisar fazer isso também. Você precisa sentar na mesa mesmo com quem discorde completamente do que você faz e acha que a sua arte deveria ser só pro culto, e converse com essa pessoa também, né? Não rompa com a igreja em nome da arte. Vale mais a pena a comunhão. A comunhão é mais importante do que a revolução artística. É isso, né? O que a gente pode dizer para concluir esse papo? Façam arte, muita arte mesmo, entreguem isso ao Senhor, sabe? Para que Ele torne a vida de vocês mais leve também nessa árdua caminhada artística, que não é fácil. Aqueles que não são artistas, mas que estão se aprofundando sobre o tema, já estão num bom caminho buscando esse aprofundamento, então incentive muito o seu amigo artista, os artistas que vocês conhecerem, porque esse apoio, ele é impagável, assim, é algo que tocará muito o coração desse seu amigo, sabe? Dos artistas que vocês conhecerem, chegarem junto apoiando. O mínimo esforço possível acaba tendo muito potencial para que aquela pessoa
vá cada vez mais longe, se Deus assim quiser, e consiga ter, pelo menos, uma vida digna nessa caminhada artística, que às vezes até a dignidade acaba sendo algo assim buscado e encontrado de forma muito árdua. É isso, né? Então seria um jeito de tornar isso mais leve. Entreguem isso a Deus também, orem pelos artistas. Eu diria assim, como o Huckmacher conclui, né? Planteiem, orem, né? Trabalhem, entreguem ao Senhor e tornem esse assunto, a arte, algo mais presente dentro do contexto de vocês. Me convidem para as igrejas de vocês, para a gente conversar e eu apresentar as músicas pessoalmente. E quem sabe a gente se veja pessoalmente por aí nessas andanças, tá? Então, eu acho que é isso. E espero que o papo tenha inspirado vocês, assim, tanto no fazer quanto no apoiar outros artistas. Tá bom? Legal, gente. Obrigado, Médici, pelo convite. Então, é uma alegria estar aqui, podendo compartilhar e aprender um pouquinho. Pessoal, dando alguns recados finais, a gente quer estender essa conversa com vocês e de algumas formas. A gente tem um grupo aberto no WhatsApp, que é o Vitrais. Se você ainda não está nesse grupo e quer participar, me manda mensagem aí que eu te mando o link. E a ideia desse grupo é ser um espaço aberto de bater papo sobre fé, cultura, arte e por aí vai. A gente também, com o Vitral, a gente tem o Clube do Livro do Vitral. E então, se você quer participar do Clube do Livro, a gente vai ler durante o mês de agosto e setembro o livro Arte Não Precisa de Justificativa. Vamos ter mais videochamadas sobre esse livro. O Clube do Livro a gente faz com a galera que faz parte da comunidade Vitralistas. Então, se você quer ser um vitralista também, não tem noção do que é isso, me chame aí no WhatsApp, joga lá no grupo dos vitrais também, que a gente explica melhor a comunidade vitralista. Mais que a comunidade vitralista, a gente tem algumas outras, a gente tenta ir um pouco mais a fundo, né? Tem o Clube do Livro, tem os outros materiais específicos também, e a gente tem procurado produzir e formar mais pessoas pensando nessas temáticas. E se você não conhecia o Vitral ainda, convido você a seguir aí nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Spotify. A gente já está há 3 anos produzindo conteúdo aí. São pelo menos 170 episódios de podcasts, entrevistas, palestras que a gente já disponibilizou aí nas plataformas. Então, se você assistisse 1 a cada 2 dias, você teria material para 1 ano para ver aí. Então, tem muito material que eu convido vocês a conhecerem melhor. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. A nossa conversa aqui sai em breve no nosso canal também do YouTube, no Spotify. Vocês podem ouvir novamente e compartilhar com outras pessoas. E vocês que estão assistindo agora a gravação aí posteriormente, você pode participar de mais chamadas como essa. A gente vai ter mais chamadas assim abertas com o pessoal do grupo dos vitrais, tem chamadas só com o pessoal dos vitralistas, chamadas do Clube do Livro, e a gente quer ter esse espaço de trocar ideia mesmo e ouvir um pouco uns aos outros, né? A gente sempre aprende um pouco uns com os outros. É isso. Obrigadão, gente. Obrigado, Samuel, mais uma vez, e até a próxima.